Vamos para a segunda aula deste primeiro capítulo de 3D do nosso módulo de computação gráfica básica. O que nós vamos ver nesta aula são transformações geométricas em 3D. Nós vimos que em computação gráfica tudo pode ser reduzido a três transformações primitivas: a translação, o escalonamento e a rotação. E nós vamos entender como é que isso funciona em computação gráfica, onde a gente tem três eixos, né? Nós temos um eixo X, nós temos um eixo Y e nós temos um eixo Z. Como é que eu pego um objeto em 3D e o rodo, levando em consideração esses três eixos? Como é que eu escalono, aumentando ou diminuindo de tamanho? E como é que eu translado esse objeto? É isso que nós vamos ver nesta aula. Então, se a gente imaginar um objeto no mundo 3D, um ponto no mundo 3D, aqui nós temos três pontos, A, B e C. Né? Imagine que são três objetos colocados ali. A gente pode representar a posição desses objetos no espaço através de vetores, aqui representados como vetores em flechas em verde. Né? E você pode representar a posição do objeto pelas suas coordenadas, e essas coordenadas nada mais são do que a projeção, tá, da coordenada de cada ponto sobre o eixo de coordenadas que nós temos no espaço. Então, por exemplo, o ponto B, que está sobre o plano ZX ou XZ, tá, a posição dele pode ser representada pela projeção da sua posição na coordenada Z, e a projeção da sua posição na coordenada x. E com isso a gente tem coordenadas xy e a coordenada xz e a coordenada y vai ser 0, porque ele se encontra no plano. O ponto C, ele está no plano YZ, e a mesma coisa, eu posso representar a posição dele no espaço através desse vetor em verde, tá? Ou então através da projeção da sua posição sobre o plano, sobre o eixo Y e sobre o eixo Z. O ponto A, ele está no espaço aqui, nesse quadrante do lado de cá, tá? E eu posso representar a sua posição pegando estas projeções aqui. Então, a projeção da sua posição sobre o eixo Z, sobre o eixo X e sobre o eixo Y, e com isso eu tenho os três valores, os valores X, Y, Z, dessa uma posição que o ponto ocupa aqui. Muito bem. Vamos pensar agora nas transformações primitivas. Eu vou transladar um ponto. Como é que eu translado um ponto? Suponha que o ponto sai lá da origem e vai parar nessa posição A que nós olhamos antes aqui. Tá? Então, o seu vetor de translação é esse vetor em verde que nós estamos vendo, e da mesma forma, a gente projeta a sua quantidade de deslocamento como Tx, que é o deslocamento em x, Ty, que é o deslocamento em y, e Tz, que é a translação ou o deslocamento em z. Se eu pegar esses três deslocamentos e usar Pitágoras, eu gero esse vetor aqui que nós temos. Mas o que nos interessa, na verdade, é a diferença da posição inicial, que é 0, 0, 0, e essa posição A agora, que é Tx, Ty, Tz. Muito bem. Então, como é que eu posso representar isso? Com uma matriz de translação, que é muito similar à matriz 2D que nós tínhamos antes. A matriz 3D em coordenadas homogêneas, agora ela vai ter uma coluna a mais e uma linha a mais, representando a coordenada y. E você vê aqui, na última linha da matriz, a gente tem Tx, Ty, que nós já tínhamos antes, e temos Tz e o 1 para a dimensão adicional das coordenadas homogêneas. Então, a gente vai trabalhar em 4D. Sempre que nós estivermos falando de computação gráfica 3D, a representação vai ser em coordenadas homogêneas e matrizes 4D. Né?
Se eu pensar em termos de equações particulares, as minhas equações são essas aqui, bastante simples. O novo x é o resultado do x anterior mais tx, a mesma coisa valendo para y e para z. É muito simples, muito fácil da gente imaginar. Se eu for para a próxima transformação primitiva, o escalonamento, eu vou ter do mesmo jeito uma matriz de escala, como nós tínhamos antes, aonde a minha diagonal principal da matriz é dada pelos fatores de escala em x, y e z. E por último, eu tenho 1 aqui na minha dimensão adicional dada pelas coordenadas homogêneas. Se eu representar isso como equações particulares, eu tenho multiplicações, aonde o novo x é dado pelo fator de escala em x multiplicado pelo x antigo e por aí vai. O escalonamento tem algumas propriedades interessantes que são mais extensas do que no 2D. Né? Então, por exemplo, vamos pegar um objeto na origem. Se eu pegar um fator de escala que seja desigual, por exemplo, 2, 1, 1, tá? Eu vou ter uma distorção do formato do objeto aqui. Tá? Parece uma pílula, alguma coisa assim, um supositório que você vê aqui. Tá? Se eu pegar, por exemplo, 2, 2, 1, tá? Eu vou transformá-lo num disco, num sonrisal. Tá? Se eu fizer 2, 2, 2, ele vai dobrar de tamanho. Bom, aqui ele inchou como a gente imagina no mundo real em torno do seu centro. Isso é porque o objeto estava centrado na origem. Se o objeto estiver deslocado, como acontece aqui nesta imagem, a hora que eu aplicar um escalonamento ao objeto, o objeto também muda de lugar. Isso a gente já tinha visto lá em escalonamento 2D e é a mesma coisa aqui no escalonamento 3D. Então, o objeto na posição 1, 1, 1, eu aplico um fator de escala 2, 2, 2 ao objeto, ele vai se mover, ele não vai só dobrar de tamanho, tá? Ele vai também se mover. Certo? Então, aqui também vale aquilo que a gente viu lá no 2D. Se eu quero que o objeto apenas inche em torno de si mesmo, eu tenho que transladar o objeto para o centro, tá? Para a origem, aplicar o escalonamento com o centro geométrico ou qualquer outro ponto do objeto que eu queira na origem, e aí transladar o objeto de volta para o local aonde eu queria, senão eu tenho esse efeito aqui, que a translação faz o objeto mudar de lugar. Mas isso a gente já viu em 2D, é igual aqui, não tem diferença. Tá? O que vai ser diferente é a rotação. Porque até agora nós tínhamos um fenômeno. Né? No 2D, quando você rodava um objeto, né, você via o objeto rodando assim, né, e a gente considerava o objeto rodando em torno da origem. Então, imagine a origem é aqui. Né, eu tinha um objeto aqui, para rodá-lo de 60 graus, ele ia rodar assim. Se eu queria que o objeto rodasse em torno do seu centro, eu tinha que transladá-lo para a origem, rodá-lo lá e transladar de volta. Bom, em 2D, a gente nunca falou de eixo em torno do qual o objeto roda, porque, na verdade, em 2D, a gente está sempre rodando o objeto em torno de um eixo Z virtual que sai do plano. Imagine que o meu fundo aqui é o plano, tá? Eu tenho um eixo Z virtual lá e eu estou sempre rodando em torno desse eixo. A hora que eu vou para 3D, isso muda de figura. Aqui, em 3D, e da mesma forma em 4, 5, 6, 7, 8D, o que eu vou ter? Eu vou ter, na verdade, 3 eixos em torno do qual o objeto pode rodar. Então, eu posso ter uma rotação Rx em torno do eixo X, eu posso ter uma rotação Ry em torno do eixo Y, e eu posso ter uma rotação Rz em torno do eixo Z, aqui representado como o eixo saindo do plano. E é isso que a gente vai ver na hora que a gente transforma isso em matemática. Tá? Eu tenho 3 equações, 3 matrizes de rotação. Tá?
uma matriz para rotação em torno de x, uma matriz para rotação em torno de y e uma matriz para rotação em torno de z. Tá? Elas são relativamente simples de se derivar. Tá? Eu acredito que isso extrapola aqui o nosso escopo da disciplina de computação gráfica para a graduação. Se vocês quiserem ver de onde vêm essas matrizes, tá? Vocês lembram que lá no 2D a gente montou a matriz e eu mostrei para vocês, tá? Como é que a gente poderia pegar, tá? E construir a matriz de rotação. Essas matrizes se constroem usando a mesma ideia. Tá? E lá no livro do Foley-Van-Damme, que vocês têm acesso através do Moodle, vocês podem achar como se monta a matriz. Aqui eu vou apresentar a matriz simplesmente para vocês. Tá? Mas o que é importante a gente ter em mente aqui? Essas três matrizes são as que eu vou de fato usar para rotacionar um objeto. Tá? Puxa, mas o que acontece então quando eu quiser pegar um objeto, né, e eu quiser rodar esse objeto, sei lá, em torno de um eixo arbitrário, por exemplo, esse eixo aqui? Como é que eu faço? A gente vai decompor essa rotação em rotações em torno de x, y e z, vai executar e depois vai botar o objeto de volta. Já vou mostrar para vocês. Tá? No fim, passa a ser uma transformação composta por 7 transformações, que vai gerar uma matriz composta no final, que a gente usa para, de fato, rodar o objeto. Vamos dar uma olhada como é que funciona isso? Então, tá? Qual é a ideia? Primeiro, eu preciso ter um eixo de rotação. Tá? Esse eixo de rotação pode ser, por exemplo, a componente principal do objeto, o eixo principal que passa pelo centro de massa e pela parte de maior massa do objeto. Pode ser também um eixo qualquer que você arbitrariamente definiu para o seu objeto. Aqui nós temos o famoso boolean da computação gráfica e a gente tem um eixo vertical pelo meio do boolean como exemplo. Não? Bom, então a primeira coisa que eu preciso é determinar esse eixo, que, como eu disse para vocês, pode ser arbitrário e você simplesmente define. Ou, na hora que você cria um objeto, você associa a ele sempre um eixo em torno do qual o objeto vai rodar quando ele tiver que rodar. Por exemplo, um avião que faz piruetas, a gente pode associar ao avião de cara um eixo que ele leva junto, a estrutura de dados leva junto, e sempre que tiver fazer uma pirueta, vai fazer em torno daquele eixo. Muito bem. Uma vez que eu tenha isso, qual é o meu algoritmo? A primeira coisa que eu tenho que fazer, tá? Eu vou mostrar o algoritmo para vocês em duas partes. Tá? Então vamos para a primeira dessas duas partes. A primeira coisa que eu tenho que fazer é transladar, tá, todo o sistema de uma distância menos d, de forma que algum ponto do eixo fique sobre a origem. Ou seja, eu tenho que pegar o meu objeto todo e transladá-lo de maneira que qualquer ponto que está sobre o eixo de rotação do objeto vá parar lá na minha origem. Muito bem. Em seguida, tá, eu vou rodar este objeto em torno do eixo x, de maneira a eu trazer esse eixo de rotação sobre o plano XY. Eu poderia fazer isso sobre qualquer um dos três planos. A gente vai aqui convencionar que a gente faz sobre o plano XY. Tá? Então, com isso, vamos supor, tá, aqui que esse meu fundo é o plano XY, o eixo Z ele está indo na sua direção aqui. Tá? Então, o meu objeto, vamos pegar de novo o nosso brinquedo aqui. Tá? O meu objeto estava numa posição qualquer. Agora eu rodei e eu tenho, por exemplo, um eixo passando pelo meio do objeto aqui. Tá? Eu rodei o objeto de maneira a ele se encaixar sobre o plano XY. E é esse o primeiro passo, tá, que eu vou fazer, a primeira rotação que eu vou fazer. Em seguida, tá, eu vou determinar uma rotação em torno do meu eixo Z, que está aqui, tá, de maneira a alinhar esse eixo A com o eixo Y. Então, o objeto estava aqui, ele rodou para cá.
Agora eu vou pegar este objeto e rodar em torno de Z, que está ali, de maneira a que o objeto fique na vertical aqui. Muito bem. Feito isso, tá? A gente vai daqui a pouco para o próximo passo. Então aqui eu tenho, por exemplo, um objeto com eixo e um ponto qualquer sobre o objeto. Eu vou levar esse ponto até a origem. Pode ser qualquer ponto sobre o eixo de rotação do objeto, tá? É arbitrário, você decide. O mais fácil é pegar o centro do objeto, porque esse você provavelmente vai ter. Tá? Em seguida, eu rodo isso aqui em torno de x, de maneira a alinhar com o plano XY. Tá? Em seguida, eu rodo isso aqui em torno de z, tá? De maneira a alinhar o meu eixo de rotação com o eixo y. Observem novamente, isso poderia ser um dos outros planos e depois um dos outros eixos, não importa. A gente está pegando esses por convenção. Tá? O que eu preciso fazer para que eu consiga fazer a minha rotação funcionar é essa parte aqui. É, de alguma maneira sistemática, eu chegar com o objeto alinhado com algum dos eixos. Então eu vou pegar o eixo y para alinhar o meu objeto. Tá? Muito bem. Agora eu vou para a grande sacada, que é rotacionar o meu objeto de um ângulo RY, que equivale ao ângulo θ original. Quer dizer, vamos supor que eu tinha o meu objeto no espaço e eu queria que o objeto fizesse isso. 90 graus no espaço, em torno desse seu eixo. Agora que eu alinhei aqui, eu vou lá e vou rotacionar o objeto de 90 graus em torno de y. Feito isso, eu vou desfazer o que eu tinha feito. Então, o meu objeto está rodado, agora eu vou rotacioná-lo de volta até essa posição sobre o eixo XY aqui, sobre o plano XY aqui. Em seguida, eu vou rotacionar de novo em torno de x, de volta à minha posição original. Vamos supor essa daqui. E agora eu vou destransladar o objeto de maneira a que ele volte para o espaço onde ele estava. Feito. São 7 passos. Então, vamos ver uma simulação desses 4. Primeiro, eu vou rodar o objeto. Aí, eu vou rodar de volta em torno de z para deixar aqui, nesse ângulo. Aí, eu vou rodar de volta em torno de x para deixar aqui. E aí eu vou transladar de volta a posição em que estava originalmente. E assim, o meu objeto que estava assim, rodou assim. Esse é o efeito final. Bom, como é que eu vou implementar isso aqui? Eu, obviamente, não vou fazer as 7 operações em separado. Tá? Eu vou calcular cada uma dessas 7 matrizes e eu vou gerar em coordenadas homogêneas uma matriz de transformação composta, que é o quê? A multiplicação das 7 matrizes na ordem em que o algoritmo determina os passos, e isso me gera uma matriz composta, que é a matriz que eu vou usar para fazer a transformação. Tá? Só isso. Com isso, eu tenho a minha operação feita. Tá? E você rodou o objeto. Então, vamos ao primeiro conjunto de tarefas para a sua próxima entrega. Daqui a pouco eu vou passar o segundo conjunto de tarefas na próxima videoaula. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai implementar uma classe .3D, tá? Capaz de realizar as 3 transformações básicas. Além disso, você vai implementar uma classe objeto 3D para representar um modelo de arame que tenha as seguintes características. Vai possuir uma lista de segmentos de reta constituídos por um par de pontos. Vai ser capaz de realizar as 3 operações básicas. E, além disso, vai ser capaz de fazer uma rotação em torno de um eixo arbitrário, essa de 7 passos que eu acabei de mostrar para você. Isso significa que você precisa ter uma rotina que monta a sua matriz composta, com base nas 7 matrizes
de rotação e translação individuais, ou seja, você precisa gerar todas essas matrizes e aí montar a sua matriz final. Tá? E você precisa também que este objeto 3D ele seja capaz de realizar escalonamento em torno do centro geométrico do objeto. Então, a determinação do centro geométrico você já implementou lá no seu modelo 2D, em 3D é a mesma fórmula, tá? A média de todos os vértices. Use isso, não se preocupe em fazer nada mais preciso, tá? Mas implemente o escalonamento em torno do centro geométrico, significa eu vou mover o objeto de maneira que o centro geométrico esteja na origem, eu vou escaloná-lo lá na origem e eu vou mover o objeto de volta. Eu faço com 3 passos? Não. Eu calculo as 3 matrizes, eu gero a matriz composta com esses 3 passos e eu uso essa matriz sobre o meu objeto. Do mesmo jeito que a gente já fazia em 2D. Com isso a gente terminou esta videoaula, como sempre a Creative Commons, e é uma videoaula do curso de Ciências da Computação, da Universidade Federal de Santa Catarina, na disciplina de Computação Gráfica. Na aula seguinte, nós vamos ver a forma mais simples de projeção. Divirta-se implementando essa primeira parte.